Borderline, características. Para iniciar esse vídeo, vamos explicar um pouco sobre o transtorno de personalidade borderline, que se trata de padrão difuso de instabilidade das relações interpessoais, da autoimagem, afetos e da impulsividade acentuada, que surge no começo da vida adulta e está presente em vários contextos. Indivíduos com esse transtorno tentam de tudo para evitar o abandono real ou imaginado. Na iminência de uma separação, rejeição ou a perda da estrutura externa, podem levar a mudanças profundas na autoimagem, no afeto, na cognição e no comportamento. São indivíduos sensíveis às circunstâncias ambientais, mesmo com uma situação de abandono de curto prazo, como por exemplo, o clínico avisa que a consulta acabou. Esses indivíduos, eles experienciam uma sensação de abandono e com isso uma raiva inadequada para a situação. E com essa sensação de abandono, a interpretação é: eu sou mau, não gostam de mim. Os esforços desesperados para evitar o abandono podem incluir ações impulsivas, como automutilação ou comportamentos suicidas. As pessoas com transtorno da personalidade borderline apresentam relacionamentos instáveis e intensos. Logo no início de um relacionamento, tornam-se íntimos com muita facilidade e rapidez, tanto com o companheiro quanto com o cuidador. Eles criam expectativas inexistentes e exigem a presença constante. Mas eles podem mudar rapidamente da idealização à desvalorização, sentindo que a outra pessoa não se importa o suficiente, que não dá o suficiente e não está presente o suficiente. Porque, para eles, o relacionamento refere-se a uma troca. Eles dão tudo de si, mas esperam tudo do outro, ou muito mais. Já com a sua autoimagem, eles mudam drasticamente e subitamente de opinião. Valores, metas e aspirações vocacionais são inconstantes. Além de ocorrer mudanças súbitas em opiniões e planos sobre carreira, profissional, identidade, sexo, valores e tipos de amigos. Eles tendem a mudar repentinamente de um papel de suplicante necessitado de ajuda para o papel de vingadores justos de maltratos passados. Indivíduos com transtorno da personalidade borderline, eles mostram impulsividade em pelo menos duas áreas, potencialmente autodestrutivas. Eles podem apostar, gastar dinheiro de forma irresponsável, comer compulsivamente, abusar de substâncias, envolver-se em sexo desprotegido, dirigir de forma imprudente. Eles são inconsequentes. No âmbito de automutilação e suicídio, existem livros que trazem que o suicídio ocorre entre 8 a 10% de indivíduos diagnosticados, sendo que atos de automutilação, por exemplo, cortes, e queimaduras, ameaças e tentativas de suicídios, elas são muito comuns. A automutilação pode ocorrer durante experiências dissociativas e com frequência. Traz alívio, traz a eles se sentem aliviados, após esse ato, por reafirmar a capacidade do indivíduo de sentir ou por espiar a sensação de ser uma pessoa má. Esses indivíduos com transtorno, eles podem ser perturbados por sentimentos crônicos de vazio. A seguir, traremos para vocês um pouco dos critérios de diagnósticos de transtorno e tratamento dos transtornos. Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre os critérios diagnósticos. Os indivíduos com transtorno borderline apresentam alguns aspectos como esforço desesperados para evitar o abandono real ou imaginário. Também apresentam um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, caracterizado pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização de si próprio. Eles também possuem uma perturbação de identidade,
uma instabilidade acentuada e persistente da autoimagem ou da percepção de si. Eles também têm uma grande impulsividade em pelo menos 2 áreas potencialmente autodestrutivas, como gasto excessivo, sexo excessivo, entre outros fatores. Os indivíduos também apresentam recorrência de comportamento, gestos ou ameaças suicidas e também comportamentos de automutilação. Eles também têm uma instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade de humor, como, por exemplo, irritabilidade ou ansiedade intensa, com duração geralmente de horas, mas também muitas vezes, em casos raros, essa irritação de ansiedade ela pode se prolongar por alguns dias. É bem característico do indivíduo borderline um sentimento crônico de vazio. Eles também possuem uma raiva intensa e inapropriada ou dificuldade de controlá-la. Então, tem brigas frequentes e um grau de ansiedade muito alto e uma raiva constante. Os indivíduos borderlines também têm uma idealização paranoide transitória, associada ao estresse ou sintomas dissociativos intensos. Características associadas que apoiam o diagnóstico. Indivíduos com transtorno de personalidade borderline pode ter um padrão de sabotagem pessoal no momento em que uma meta está para ser atingida. Por exemplo, o abandono das escolas logo antes da formatura, a regressão grave após as conversas sobre os bons rumos da terapia, a destruição de um relacionamento bom exatamente quando ele está claro que ele pode durar. Perdas de emprego recorrentes, interrupção da educação e separação ou divórcio são comuns. Abuso físico e sexual, negligência, conflito hostil e perda parental prematura são mais comuns em histórias da infância daquelas com o transtorno de personalidade borderline. Transtornos comuns de se observar concomitantemente incluem transtornos depressivo e bipolar, transtornos por uma substância, transtornos alimentares, sobretudo bulimia nervosa, transtornos de estresse pós-traumáticos e transtornos de déficit de atenção, hiperatividade. Os transtornos de personalidade borderline também ocorrem frequentemente com outros transtornos da personalidade. Já na prevalência, a média do transtorno de personalidade borderline na população é estimada em 1,6%, embora possa chegar a 5,9%. Essa prevalência é aproximadamente 6% em contexto de atenção primária, de cerca de 10% entre pacientes de ambulatórios de saúde mental e por volta de 20% entre pacientes psiquiátricos internados. A prevalência do transtorno pode diminuir nas faixas etárias mais altas. O desenvolvimento e o curso da doença. O padrão mais comum é o de instabilidade crônica no início da vida adulta, com episódios graves de descontrole afetivo e impulsivo, e níveis altos de uso de recursos de saúde e saúde mental. O prejuízo decorrente do transtorno é o risco de suicídio são maiores entre os adultos, jovens e desaparecem gradualmente com o avanço da idade. Embora a tendência para emoções intensas, impulsividade e intensidade nos relacionamentos costumem pendurar a vida toda. Indivíduos que se engajam em intervenções terapêuticas frequentemente demonstram melhoras que iniciam em alguns momentos durante o primeiro ano. Dos 30 aos 50 anos, a maioria dos indivíduos com o transtorno alcança estabilidade maior nos seus relacionamentos e no seu funcionamento profissional. Estudos do segmento de indivíduos identificados por meio de ambulatórios de saúde mental indicam que, após cerca de 10 anos, até metade deles são mais apresentados um padrão de comportamento que atende aos critérios para o transtorno da personalidade borderline. Risco e prognósticos genéticos e fisiológicos. O transtorno de personalidade borderline é cerca de 5 vezes mais comum em parentes biológicos de primeiro grau de pessoas com o transtorno do que na população em geral. Também há aumento do risco familiar para transtornos por uso de substâncias. Transtorno da personalidade
antissocial e transtorno depressivo ou bipolar. As questões diagnósticas relativas ao gênero. O borderline é diagnosticado predominantemente em cerca de 75% em indivíduos do sexo feminino. Quanto ao diagnóstico diferencial, o transtorno de personalidade borderline frequentemente ocorre de forma concomitante com transtornos depressivos ou bipolares e, quando atendidos critérios para ambos, os dois podem ser diagnosticados. Outros transtornos de personalidade podem ser confundidos com o transtorno de personalidade borderline, pelo fato de apresentarem alguns aspectos em comum. Assim, é importante fazer a distinção entre esses transtornos com base nas diferenças em seus aspectos característicos. Tratamento farmacológico nos transtornos de personalidade. Em geral, esses transtornos eles não respondem de forma satisfatória ao tratamento psicofarmacológico. Entretanto, as medicações podem reduzir alguns sintomas. Os pacientes com esse transtorno, borderline, e suas variantes, podem responder a agentes estabilizadores de humor, antipsicóticos típicos e atípicos mais recentes, além de responderem a inibidores seletivos de recaptação da serotonina, que provaram ter utilidades significativas no tratamento de disforia, da agressão, da impulsividade, que são muito comuns no transtorno borderline. E o valproato mostrou-se muito eficaz na redução dos acessos da agressividade. Para falar um pouquinho dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, a gente pode começar com a classe. Essa classe vai incluir a fluoxetina, paroxetina, sertralina, fluvoxamina e citalopram, além de escitalopram. A fluoxetina não recebeu aprovação da FDA para o uso do tratamento da depressão, mas a recebeu para fobia social em 2008, em adição à sua antiga indicação no uso do toque. Além disso, a fluoxetina é comercializada em muitos países como antidepressivo. Alguns efeitos farmacológicos desse medicamento, como o próprio nome dessa classe diz, são inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Vão bloquear seletivamente a recaptação de serotonina pelos seus efeitos inibitórios. Esse fármaco é quase 4 vezes mais potente como inibidor da recaptação da serotonina in vitro do que a amitriptilina, E a paroxetina é quase 80 vezes mais potente como inibidor do que a amitriptilina. Entre os 5 inibidores seletivos de recaptação da serotonina atuantes disponíveis, a paroxetina e o citalopram demonstraram ser os mais potentes bloqueadores na recaptação da serotonina. A meia-vida da fluoxetina é cerca de 34 horas. A da norfluoxetina é de pelo menos uma semana. A meia-vida da sertralina varia em torno de 26 horas e as meias-vidas dos seus metabólicos de 48 a 72 horas. Tanto a paroxetina quanto a fluoxetina têm meias-vidas médias abaixo de 20 horas, enquanto a do citalopram fica em torno de 35 horas. Com a administração repetida dos medicamentos, as meias-vidas de todos os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, em especial da paroxetina e da fluoxetina, aumentam substancialmente, porque os fármacos parecem inibir seus próprios metabolismos. Por isso, as meias-vidas funcionais da fluoxetina e da norfluoxetina, com uso continuado, são de 2 a 3 semanas. O monitoramento do nível plasmático dos inibidores seletivos de recaptação da serotonina não demonstrou ser clinicamente útil. A variedade dos níveis plasmáticos dos inibidores seletivos de recaptação da serotonina entre os indivíduos e o ato grande é que é praticamente impossível correlacionar a eficácia ou toxicidade com esses níveis. Já os estabilizadores de humor, a gente vai falar um pouquinho sobre o lítio. Ele é usado como coadjuvante nos sujeitos com instabilidade de humor, violência ou raiva impulsiva ou episódica, ou mesmo com disforia pré-menstrual, alcoolismo, transtorno de personalidade borderline, que é o caso, ou esquizofrenia crônica.
O lítio reduz a mania e modula a frequência e magnitude das mudanças de humor. Está claro que a farmacologia do lítio é extremamente complexa e ele pode afetar diferentes lugares do cérebro com efeitos distintos. Um fármaco que hoje é mais utilizado que o lítio é o divalproato sódico, devido à sua janela terapêutica ser maior e ter menos toxicidade do que o lítio. Os antipsicóticos, a gente também vai falar um pouquinho, ainda não foram estudados extensivamente no tratamento para portadores de transtorno de personalidade borderline, mas a crescente evidência sugere que esses agentes desempenham um papel importante na intervenção terapêutica de alguns pacientes. Por exemplo, a olanzapina pode produzir benefícios globais maiores nessa população do que a fluoxetina. Um exemplo encontrado no livro Manual de Psicofarmacologia Clínica é a observação de que a adição de olanzapina à terapia comportamental dialética nos pacientes com transtorno borderline facilitou na redução rápida da irritabilidade e da agressão. Também nesse livro verificamos que alguns dados mostram que a risperidona e a clozapina são eficazes no tratamento do comportamento autodestrutivo e da agressão nesses pacientes. O valproato. O valproato ele tem sido estudado no tratamento da impulsividade, instabilidade afetiva e autoagressividade para transtorno borderline. Os sintomas de personalidade borderline às vezes sobrepõem-se àqueles do transtorno bipolar tipo 2. E isso dá um sentido na aplicação da valproato para o tratamento desses pacientes. O fármaco parece ser um agente coadjuvante importante no controle de alguns sintomas em muitos indivíduos com borderline. Ele apresenta a vantagem de ser menos tóxico que o lítio. Além disso, a adição de ácidos graxos ômega 3 pode aumentar a sua eficácia no controle dos acessos de raiva e impulsividade. Olá, professor! Oi. Todas nós fizemos a nossa pesquisa baseado no DSM-5 e no Manual Clínico... Manual de Psicofarmacologia Clínica. Isso, de Psicologia Clínica. Aquele que o senhor indicou. Esse mesmo. E nós não chegamos a conclusão nenhuma em relação à eficácia realmente de um tratamento farmacológico. Tudo que a gente pesquisou, além desses livros, pesquisamos algumas outras coisas mais, mas não achamos. Então, qual é a nossa opinião? Que seja feito a terapia, certo? E como fala ali, a comportamental é a melhor. E também que seja consultado um psiquiatra para que ele, junto com o paciente e o psicólogo, ache a melhor forma de tratamento para o paciente. Muito bem. Mônica, tu não vai falar o que tu ia falar? Não, é isso que eu te falei. É isso? Então, tá tudo certo? Só vamos falar o nome de todas nós? Sueli. Não tá ainda. Não tá gravando. Tá. Vamos lá. Então, vamos lá. Tu tem que ficar mais aqui que você não Sueli, conhece. começando, vai. Rafaela, Mônica, Íngria. e Laís. Professor, foi muito prazeroso o seu trabalho. Passamos um dia junto, elas estiveram aqui para o almoço, para o café da tarde. Agora são que horas? 10. 10 horas 10 da horas noite. da noite e estamos terminando o trabalho. Valeu, tá? Um abraço.